Tem muita gente tentando se consertar, mas pouca gente tentando se compreender. Muita gente tentando se vigiar, mas pouca gente tentando se acolher. Reforma íntima virou um projeto moral, um esforço quase militar de vigiar o próprio espírito, como se a alma precisasse ser corrigida com culpa, medo e punição. Mas esse é o caminho mais lento, o mais sofrido, o mais exaustivo, porque ele parte da ideia de que há algo fundamentalmente errado com você. E toda vez que você tenta mudar, acreditando que é errado, você se afasta ainda mais da transformação verdadeira. Você se torna um inimigo de si mesmo, um carcereiro da própria alma. Neville Goddard dizia que não se trata de mudar o comportamento, porque o comportamento é só a ponta visível de uma raiz invisível. O que precisa mudar é a imaginação persistente. Aquilo que você sente ser verdade, mesmo sem perceber. Aquilo que você imagina sobre si todos os dias, enquanto escova os dentes, anda pela rua ou deita a cabeça no travesseiro. É essa imaginação silenciosa que sustenta seus padrões, seus hábitos, suas reações. Não adianta prometer ser diferente se por dentro você continua se vendo da mesma forma. Não adianta tentar controlar o que se faz se o que se sente ainda está preso à velha imagem, porque você não age de acordo com o que quer, você age de acordo com quem acredita ser. Joe Vitale completa esse entendimento com uma chave poderosa. A verdadeira transformação não vem do esforço, vem da limpeza. Limpar as memórias inconscientes que estão rodando no fundo da mente como um programa invisível, um software sabotador. Você acha que está escolhendo, mas quem está decidindo é um velho trauma não resolvido, uma dor ancestral que ainda pulsa, um eco emocional que dita como você se relaciona, como você fala com você mesmo, como você se protege e se sabota. É como tentar mudar a cor de um holograma sem tocar no feixe de luz que o projeta. É como tentar pintar um espelho sem olhar o reflexo que ele devolve. Reforma íntima não é sobre esforço, é sobre identidade. E ninguém atualiza a própria identidade brigando consigo mesmo. Ninguém floresce com raiva. Ninguém se transforma na base da rejeição, porque tudo o que você rejeita em você se fortalece no silêncio. O ego adora a guerra interna. Ele sobrevive da tensão entre o que você é e o que acha que deveria ser. Mas a alma não. A alma só se abre com gentileza, só muda com segurança, só floresce quando encontra espaço. Imagine um ator. Ele não precisa melhorar o personagem anterior para viver um novo papel. Ele não precisa consertar a fala antiga, nem corrigir a postura anterior. Ele apenas muda o roteiro, muda a energia, muda o estado interno, e então tudo ao redor muda junto. O tom da voz muda, a respiração muda, o olhar muda. E ninguém pergunta se ele merece esse novo papel. Ele apenas entra, ele apenas encarna, ele apenas vive a nova versão, mesmo que por dentro ainda tenha dúvidas. Você não precisa se consertar, precisa se libertar da ideia de que há algo quebrado em você. Precisa parar de carregar essa culpa ancestral que te faz acreditar que precisa pagar por quem é. Precisa deixar de se tratar como um problema, porque a verdadeira reforma íntima não é uma correção moral, é uma transmutação vibracional. Um novo campo interno, um novo script emocional, um novo centro de gravidade energética que reorganiza tudo ao redor. Não é sobre ser alguém melhor, é sobre ser alguém verdadeiro. Não é sobre dominar seus impulsos, é sobre iluminar suas raízes. Não é sobre lutar contra seus padrões, é sobre entender quem os colocou aí. Porque quando você muda a imagem interna, tudo se reorganiza. Quando você limpa a memória inconsciente, o comportamento muda sozinho. Quando você para de se odiar em silêncio, o amor encontra espaço para emergir. E quando o amor emerge,
A reforma acontece sem força, sem castigo, sem medo, apenas com presença e coragem para encenar uma nova versão de si mesmo. Uma versão que não precisa ser conquistada, apenas lembrada. Você já percebeu como, muitas vezes, sua vontade de mudar nasce de um sentimento de dívida? Como se você estivesse devendo algo ao universo, ou a Deus, ou a alguém que um dia você machucou, ou a si mesmo. E então, sem perceber, sua reforma íntima vira uma punição. Você se cobra, se vigia, se culpa, como se cada gesto de melhora fosse uma penitência, como se o seu valor tivesse que ser reconquistado a cada dia. Mas a culpa é um eco, um som preso no passado que se repete no presente. E enquanto ela ecoa, você continua vibrando na mesma frequência que criou aquele erro, aquele comportamento, aquele padrão. A culpa é uma frequência de fixação. Ela não permite movimento. Ela te prende ao momento em que tudo desandou. Ela reforça o campo eletromagnético que criou o padrão que você está tentando quebrar. E isso não é transformação, é repetição. Muitas vezes essa culpa nem é sua. Ela foi herdada, foi passada no olhar da sua mãe, no silêncio do seu pai, nas palavras de um professor, nos dogmas de uma religião. Você acreditou que evoluir era se castigar, que ser melhor era sentir vergonha do que foi. Mas isso não é espiritualidade, isso é prisão emocional. Isso é condicionamento, e por trás disso tudo existe um ego disfarçado de buscador, um eu ferido tentando ser aceito por merecimento. Existe uma armadilha muito comum no caminho espiritual, a da autoespiritualidade punitiva. É quando você usa a sua busca por evolução como um castigo disfarçado, como se cada prática, cada técnica, cada leitura fosse uma forma de dizer: eu não sou suficiente, eu preciso melhorar. Mas esse melhorar vem da dor, não do amor. A verdadeira transformação começa quando você troca a culpa pela compreensão compassiva. Quando você para de se perguntar: por que eu sou assim? E começa a perguntar: de onde isso nasceu? Quando você olha para si com olhos mais brandos, mais humanos. Quando você percebe que aquilo que hoje você chama de erro, um dia foi sua melhor tentativa de sobrevivência, e ninguém precisa se punir por ter tentado sobreviver. Você pode passar anos tentando se forçar a mudar, tentando se controlar, tentando se disciplinar. Mas se dentro de você a imagem que sustenta sua identidade ainda é a mesma, nada vai se sustentar, porque o comportamento é a superfície, a imagem interna é a raiz. E você sempre vai agir de acordo com essa imagem, mesmo que prometa o contrário. Neville Goddard dizia com clareza: toda ação é precedida por uma imagem interna. Você não age a partir da vontade, você age a partir daquilo que você sente ser. A força de vontade pode até te mover por alguns dias, mas, no fundo, ela está dizendo o tempo todo: você ainda não é isso. E quanto mais você se força, mais você confirma para o seu inconsciente que há algo errado em você. Mais você reforça a ideia de que é inadequado, insuficiente, incompleto. É por isso que tantas pessoas vivem o efeito ioiô, tentam mudar, conseguem por um tempo, mas depois voltam aos velhos padrões, porque rezam com a boca, mas se imaginam indignas no fundo da mente. Falam de luz, mas se sentem sombras. Pedem por amor, mas ainda se olham com desprezo. Existe um conflito não resolvido entre o eu idealizado, aquela versão perfeita que você tenta alcançar, e o eu condicionado, aquele que carrega traumas, dores, crenças limitantes. E enquanto esses dois brigam, a reforma íntima paralisa. Você entra em guerra com você mesmo. Fica preso num ciclo de promessas e recaídas, avanços e sabotagens, luz e culpa, amor e punição. E a pergunta que pode mudar tudo é simples: você está tentando mudar para se amar ou está tentando se amar para conseguir mudar? Essa pergunta muda a direção do processo,
porque a verdadeira mudança não nasce da rejeição, mas da aceitação profunda. Você só transforma o que abraça. Você só evolui o que acolhe. Você só cura o que olha sem medo. O amor não é o prêmio da transformação, ele é o caminho. Existe um sabotador invisível que se esconde até mesmo nas práticas mais espirituais. E ele se chama comparação. O desejo secreto de ser mais rápido, mais puro, mais evoluído. É uma ansiedade travestida de busca, um ego disfarçado de iluminação. Você medita, mas quer resultados. Você se observa, mas se cobra. Você pratica o silêncio, mas exige que ele traga respostas rápidas. Essa comparação espiritual é como um veneno sutil. Ela cria tensão no coração. Ela gera incoerência. Ela rompe a ponte entre o que você sente e o que você diz que acredita. E essa ruptura tem um custo vibracional, porque, como diz Joe Dispenza, sem coerência entre o cérebro e o coração, o campo eletromagnético do corpo não se alinha com o novo estado desejado. Não adianta imaginar uma nova versão de si se seu coração ainda está ansioso para que ela apareça logo. A reforma íntima acelerada não acontece quando você tenta provar que está mudando. Ela acontece quando você se entrega ao processo com humildade. Quando você para de correr para alcançar a luz e começa a permitir que ela chegue, aos poucos, sem pressão. É como tentar purificar a água agitando o copo. Quanto mais ansiedade por pureza, mais turvo tudo fica. A alma não é um projeto. Ela é um campo vivo. E esse campo só muda quando você para de tentar vencê-lo e começa a escutá-lo. A transformação verdadeira não precisa ser exibida. Ela é silenciosa, constante, suave. Ela acontece quando o ego se aquieta e o coração encontra o seu ritmo. Existe um caminho simples, profundo, poderoso, inspirado em Neville Goddard. Um exercício que não exige esforço, nem força, nem punição. Só presença, só emoção, só imaginação. Primeiro, escolha um novo estado do ser, algo que você deseja encarnar. Não como meta, mas como frequência. Serenidade, confiança, perdão, presença. Não importa o nome, importa o sentimento. Depois, crie uma cena breve, íntima. Uma cena que só poderia acontecer se você já fosse essa versão. Pode ser alguém te olhando com respeito, pode ser você caminhando em paz, pode ser uma carta de gratidão que você recebe, algo simbólico, algo emocional, algo que desperte o corpo inteiro. Então, por 5 minutos antes de dormir, viva essa cena. Não deseje, não suplique, apenas sinta como se já fosse. Deixe o corpo vibrar nessa realidade. Deixe o coração descansar nesse novo campo. Isso reprograma suas sinapses, reorganiza sua vibração. E se feito com constância, sem ansiedade, sem pressa, sem cobrança, altera a sua identidade energética. Você pode complementar isso com um ensaio da alma. Acenda uma vela, escreva uma carta para si mesmo do futuro, caminhe em silêncio como se já carregasse essa nova versão. São atos simbólicos, mas o inconsciente responde a símbolos e muda não por promessas, mas por repetição emocional. Bruce Lipton nos lembra que as células respondem ao ambiente. E o ambiente mais poderoso que existe é o da sua mente. Se sua mente vive em tensão, suas células vivem em defesa. Se sua mente vive em acolhimento, suas células se abrem. Você não precisa forçar uma nova versão de si. Precisa criar um ambiente interno no qual ela possa florescer, sem medo, sem cobrança, sem pressa. Greg Braden completa. O coração é o centro do campo magnético mais poderoso do corpo. E ele não responde à culpa. Ele responde à emoção, à segurança, ao amor. O coração muda tudo, mas só vibra no ritmo da aceitação. Pense numa semente. Ela não se torna árvore brigando com o que ainda não é. Ela não se apressa. Ela não se culpa por ainda não ter raízes, folhas, frutos. Ela apenas confia na luz, confia na água,
confia no tempo e floresce sem violência. A verdadeira reforma íntima não é um combate, é um florescimento. Não é sobre corrigir o que você é sobre lembrar o que já é, por trás de todos os medos, traumas e máscaras. Porque o que você busca já existe, já pulsa, já te habita. Ao invés de se consertar, comece a se regar. Crie dentro de si um ambiente de luz, de perdão, de escuta, de verdade. Seu espírito não quer que você lute contra si. Ele quer que você lembre. Lembre de quem já é. Lembre da paz que esqueceu. Lembre do amor que deixou para depois, porque quando você lembra, tudo se reorganiza, tudo se liberta e tudo floresce.